Você tá com dor de cabeça e quer aliviar de uma maneira natural, faz duas coisas. Quais remédios são bons? Hoje eu vou na farmácia, quando eu tô com um pouco de dor de cabeça. Eu fico até confuso, porque minha namorada pega os mais fortes, eu não sei qual que eu tomo. Às vezes, você tá com muita dor? Eu falei, não sei qual que é o seu parâmetro para dor. Mas a gente vê que tem Doril 500, tem um não sei o que lá de enxaqueca. Quais são bons? Quais são os melhores para cada dor? Agora Como que tem o funciona de 1 isso? grama, que a galera tem já vai nele direto. 1 grama de 500. Qual que é? Quais são os bons, assim? Ó, uma dica rápida pra você que tá com enxaqueca e quer ir na farmácia aliviar a dor de cabeça. Primeira coisa, tem que tomar muito cuidado. Analgésicos com cafeína podem cronificar a dor. Então, o Cefalive, Dorflex tem bastante cafeína e isso vai dar uma dor de cabeça rebote. Então, primeiro passo, fugir dos analgésicos de cafeína. Cafeína. Segundo passo, se você tem enxaqueca, utilize uma medicação específica para enxaqueca, como os triptanos. A gente tem o naratriptano, o sumatriptano, o risatriptano. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso. São medicações que são específicas para enxaqueca. Então, quando a gente fala, a gente tem o Sumax, Naramig, tem várias opções. Agora, se você tem uma dor de cabeça leve, tensional, a gente sempre recomenda buscar uma ajuda médica antes para ter o esquema, mas você pode utilizar principalmente um analgésico simples mesmo. Hoje no Brasil, a dipirona é a mais vendida de longe, Sim, né? sim. Mas eu, particularmente, assim, eu tenho uma ressalva, porque quanto mais dipirona você toma, mais dor vai vindo e não Rebote resolve. mesmo, de Vai rebote. vindo. Mas se você tem uma dor de cabeça ocasional, você pode usar basicamente um ibuprofeno, que é o mais baratinho. Tomar cuidado se não tiver problema no rim, no fígado. Então, basicamente, qualquer remédio desse vai funcionar. Mas o ideal é não ter a dor. Sim. Então, é buscar um tratamento que você não precise do remédio, mas se você precisar, ter um remédio certo para a hora certa. E aí que entra o conhecimento dos triptanos, por exemplo. Entendi. Ó, vamos lá. O perguntas Guilherme aqui? Carnelucci aqui. Obrigado, viu, Gui? Tá sempre aqui nas nossas lives também. E você já deixou o like, né? Não preciso nem pedir pra ele que ele já deixou o like. Vamos lá. A enxaqueca pode ser falta de alguma vitamina? Falta de vitamina pode causar enxaqueca? Uma dúvida muito comum e sim, falta de algum mineral pode corroborar com a enxaqueca. A enxaqueca ela é uma doença genética que ela tem um fator hereditário muito importante, mas um desbalanço metabólico pode aumentar as crises de dor. Então, eu sempre falo, corrigir a vitamina D é muito importante, níveis pelo menos acima de 40. A vitamina B12, que é muito importante para o cérebro, tem que estar níveis acima de 500, pelo menos, um pouquinho acima da média, porque ela também influencia nesse processo cognitivo. Mas o mineral mais importante, às vezes subdiagnosticado pelos médicos, é o ferro. Então, quando a gente tem uma deficiência de ferro, principalmente as mulheres que têm muito fluxo menstrual, você pode ter sim uma dor de cabeça por conta da ausência desse mineral. E isso desde a anemia em estágios mais graves, mas pode prejudicar ativando uma dor de cabeça que é crônica, né? Então a enxaqueca, ela não é causada pela falta de vitamina, mas a ausência de vitaminas vai prejudicar ela a ativar as dores de cabeça. E é por isso que você disse que mais mulheres têm dor de cabeça do que homens? Mais mulheres têm dor de cabeça por conta do fator hormonal. Então imagina assim, quando a gente fala do estrogênio, que é o grande hormônio da mulher, quando a gente tem muitas flutuações, que é aquela TPM, aquela coisa toda, essas flutuações podem dar dor de cabeça. Só que ao mesmo tempo, quando é um homem com enxaqueca, geralmente é uma enxaqueca bucha, porque não é pra ter. Quando tem, já vem mais forte Já é mesmo. forte. Porque tem um fator genético mais importante. Temos mais uma pergunta aqui do Guilherme, doutor. Como pode ser tratado a labirintite e tem cura depois que é diagnosticado? Olha, depende do caso da tontura. A tontura dos cristais, que é a VPPB, tem cura, você faz a manobra, você resolve ela. A doença de Meniere, que é uma outra causa de tontura, aí ela precisa de um tratamento mais complexo e geralmente não tem cura dependendo do estágio que você tá. Você vai ter um acompanhamento. Mas você também tem algumas tonturas que podem ser curáveis também, né? Aí a gente tem até uma vertigem fóbica, né? A vertigem fóbica, que hoje a gente chama de TPPP, é uns nomes difíceis nessa parte da tontura, né? É uma tontura postural, perceptual, então é bem complexa. Só que é uma vertigem, é um medo de ter tontura. A vertigem fóbica. Você tem medo de ter tontura e aí isso faz você ter tontura. Então, vários tipos de tontura, dependendo do tipo, pode ser curável, dependendo do tipo, não. Aí tem que ver especificamente qual que seria. Pode confundir bastante também, né? Bastante. Eu quero voltar nas redes sociais. Você, no seu Instagram, qual que foi o assunto que você falou
que deu mais impacto, mais engajamento? Você lembra qual que foi? Olha, são dois assuntos que chamaram bastante atenção, que geraram bastante seguidores para mim, né? Foi quando eu trouxe, basicamente, as coisas que várias pessoas, várias enxaquecoses me relataram no consultório em uma forma de vídeo, principalmente do sentimento de que, olha, eu sou subtratada pelos médicos, parece que eles acham que minha dor é imaginária, parece que eu tô falando que a dor não é assim, então Caramba, não dá importância não dá suficiente. importância suficiente. Então, quando eu trouxe à tona um vídeo falando disso, me gerou bastante engajamento, porque aí as pessoas geraram identificação com isso, né? Então, foi um nicho muito que trouxe bastante seguidor de enxaqueca para mim. E teve outro que eu falei basicamente de Alzheimer precoce, né? E utilização de algumas terapias mais naturais, como suplementação de magnésio, que pode ajudar sim a preservar o cérebro, né? Um estudo que mostrou que o magnésio eletronato ele pode ajudar a reverter alguns casos aí de esquecimento, e ajuda bastante, né, nessa parte. Então, foi esses dois que trouxeram bastante. Tem vários outros, né, que a gente fala de alimentação, dicas práticas, mas quando você traz o sentimento, eu acho que foi esse que mais trouxe seguidores, sim. E por que que os médicos não davam tanta importância, na sua opinião, para as pessoas que falam que tem dor de cabeça? Olha, quando você faz uma residência de neurologia, você tá vendo ali a das piores doenças, né? Imagina, eu tenho um paciente com ela, esclerose lateral amiotrófica, aquela mesmo do Stephen Hawking. Ah, É terrível, porque assim, você fez o diagnóstico, você tá dando uma sentença de morte para a pessoa em 2 anos. Então a pessoa ela vai atrofiando todo o corpo e ela começa a perder movimentos e toda a cognição preservada. É uma doença terrível. Então você começa a tratar esse tipo de doença que é muito impactante, assim, né? Você trata AVC, que a pessoa perde um lado do corpo, esclerose múltipla, que às vezes a pessoa começa a perder movimento. E aí, às vezes, passa batido a enxaqueca, que ela não, eu sempre brinco assim, né? Que a enxaqueca é como você pegar dinheiro emprestado com a agiota. Ele não te mata, mas ele te importuna todos os dias. Todo dia ele tá lá te lembrando de pagar, mas ele não te mata. Só que essas outras doenças, às vezes, por conta de lidar com muitas doenças graves, assim, as pessoas deixam de valorizar. Eu, como tinha a minha esposa em casa e vi o sofrimento dela e que já tinha buscado outros tratamentos, outros médicos, era a mesma coisa. Então, assim, com certeza eu acho que é mais por essa linha, né? Por estar acostumado com paciente grave na UTI, com Guillain-Barré. E aí, quando vem. Eu lembro que no ambulatório de cefaleia, que é o ambulatório. Cefaleia é dor de cabeça, né? Aí a gente tinha, por exemplo, 12 pacientes para atender à tarde. 8 era enxaqueca, 2 era cefaleia a esclarecer e 1 era cefaleia em salvos, também uma dor de cabeça rara. As 8 enxaqueca, às vezes passava assim, enxaqueca faz isso, 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 tipo, passava rápido. Tipo, é enxaqueca. não Tá dava tudo. tanta... Não, agora não, vamos investigar essa cefaleia numular, que é uma cefaleia rara que dói parecendo uma moeda na cabeça. Então ficava muito nessa questão de, uma cefaleia em salvas, que é mais rara também. Uma nevralgia do trigêmeo também. Então dentro das dores de cabeça, tem mais de 180 tipos. E aí a enxaqueca, ela é a que mais vai para o médico, porque ela é mais incapacitante, só que ela não é a mais comum, porque é a do tipo tensional. Então, quando a gente fala de dor de cabeça, eu creio que às vezes essa falta de empatia, assim, é por realmente a pessoa às vezes acostumada com muito caso grave, aí chega um caso desse e não consegue entender a complexidade. Aí vem porque a gente falou, né, da prática baseada em evidência, a pessoa se colocar no lugar do próximo, a experiência clínica importa muito. Doutor, tem mais temos uma pergunta aí? pergunta aqui da Natália. Obrigado, Natália, pela audiência. No dia de muita crise, qual o melhor remédio para tomar? Tem algum chá que você recomenda? Você tá com dor de cabeça e quer aliviar de uma maneira natural, faz 2 coisas. Basicamente, quando você sentir que a dor tá vindo, você vai lá e ingere 500 ml de água. Existe um estudo de 2017 que mostra que essa medida já pode cortar a dor. Ou se você sente que a dor não passou com isso, você pode fazer um chá de hortelã com gengibre, que tem propriedades também naturais e anti-inflamatórias, que um estudo também comparou o sumac junto com o gengibre, mostrou a mesma eficácia e cortar a dor na hora. E eu também sempre recomendo fazer uma compressa
quente na nuca para relaxar a musculatura e gelada na testa para ajudar principalmente na vasoconstrição. E se puder também, o escalda-pés pode ajudar bastante, ficar num lugar calmo, escuro. Fazendo isso, a dor tende a não evoluir e você não fica refém do analgésico.